vídeo a gente vai falar agora um pouquinho sobre a questão Q4. A questão Q4 ela é um passo a mais, né, em relação à questão Q3. Então é fundamental você primeiro fazer a Q3, que era um pouco mais simples, para depois você fazer a questão Q4. Da mesma forma, a gente fez primeiro a questão Q1, para depois fazer a Q2, até porque a Q2 usa Q1. Tá? O que é a questão Q4? A questão Q4 tenta encontrar uma palavra em um texto. Como eu disse anteriormente, no vídeo anterior, a questão Q3 ela busca um caractere. Agora você vai fazer a busca de uma palavra. Você vai pesquisar todas as ocorrências de uma palavra em um texto. Isso é um tipo de busca bem comum em editores de texto. Imagine que você está lá no editor de texto escrevendo seu texto e aí você precisa buscar uma palavra. O algoritmo ele tem que sair varrendo o texto como um todo e vendo se existe representações daquela palavra no texto, né? Se existe ocorrências, né? Melhor dizendo. Ele olha do primeiro ao último caractere da palavra de busca. Então a gente tem uma string de texto novamente, que está aqui representada como ponteiro, mas caso você não tenha visto ainda ponteiros, tranquilamente você pode considerar isso aqui como um vetor de string, uma string, tá? Tem também um texto de busca, que é o str busca. E ainda foi passado também um vetor de 30 posições. Isso aqui é basicamente para poder permitir os testes. Qual a ideia desse vetor de 30 posições, né? Poderia ser qualquer número aqui na verdade, tá? Um número maior. Ele deve ser preenchido com cada entrada e saída correspondente, tá? Por exemplo, se tiver uma única ocorrência, a posição 0 do vetor deve ser preenchida com o índice de início do texto e na posição 1 deve ser preenchido com o índice de fim das ocorrências, obviamente da ocorrência do texto que você está buscando. Se tiver duas ocorrências, a segunda ocorrência será armazenada nas posições 2 e 3 e assim consecutivamente. Suponha, por exemplo, a string Instituto Federal da Bahia, tá? E a palavra busca DERA. Observe o seguinte, DERA está aqui, ó. É apenas uma ocorrência, ok? Então você vai ter que guardar no vetor de posições, na primeira posição, na posição 0, você vai ter que guardar a posição correspondente a esse cara aqui e na posição final a posição correspondente a esse cara aqui, tá? Só que, né, a gente vai ver aqui na frente, deve se armazenar da seguinte forma, vamos ver aqui agora, tá? Observe, na posição 0, ele guardou o número 13. Por que o 13? Vamos ver aqui. Vamos contar, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Então é a 13ª posição. Essa aqui é a primeira posição para o usuário. Obviamente que você sabe que internamente isso aqui é o 0, né? Então você vai ter que certamente incrementar a posição do vetor para saber qual é a posição que você encontrou. Então ele está armazenando na 13, 14, 15, 16. 13 e 16. Observe que os índices da posição do texto devem começar a ser contados a partir de 1, que é isso que eu acabei de dizer agora. O retorno da função é n, neste caso seria 1, né? É um retorno n maior que 0, maior ou igual a 0, correspondente à quantidade de ocorrências encontradas. Ok? E aí, como que a gente pode implementar uma solução desta, tá? Novamente, a gente vai usar um vetor, e aí a gente tem que considerar o vetor, né? E, novamente, eu digo que é importante dar uma pausa no vídeo e pensar um pouco a respeito da solução antes de ver a solução que aqui é colocada, né? O caminho de solução, tá? Sempre importante refletir a respeito das questões. A diferença dessa questão para a anterior é que agora eu não busco mais um caractere, eu busco um conjunto de caracteres sequenciais. Novamente eu vou também varrer o vetor principal, pesquisando, né? Procurando por uma ocorrência do primeiro caractere de busca. Então, se eu tenho aqui os caracteres e eu quero buscar o caractere E, por exemplo, ENA, né? Eu quero buscar N. Então, eu tenho primeiro, se minha busca é N, eu tenho que ir comparando o meu vetor e encontrar a letra E. Uma vez que eu encontro o primeiro caractere de busca, eu tenho que fazer outro for para ver se daqui para frente eu continuo encontrando os mesmos caracteres
né, da string de busca. Então, suponha que seja meu caractere aqui, né, minha palavra Renato, só que minha busca é Eno, certo? A minha string de busca é Eno. Então você faz a primeira comparação do acha, aí você entra em outro for, achou o N, achou aqui. Só que quando você chegar no O, você não vai encontrar, vai ter um A aqui. Então você tem que abortar esse for, parar ele, né? Primeira vez que você não encontra o caractere igual, você sai e tem que lembrar de voltar. Você estava fazendo a varredura do for anterior aqui, você tem que lembrar de seguir a partir daqui pesquisando, né? A partir desse ponto aqui, porque o eno poderia estar aqui na frente, tá? Então você precisa começar o segundo for da onde você encontra a primeira referência, não encontrou, você anda para a próxima letra e repete todo o processo. Bem, aqui a gente tem que considerar obrigatoriamente a questão da acentuação, isso muda a sua lógica, obviamente, tá? A gente tem aqui no Q4 uma possível solução, existem diferentes soluções de como você tratar isso, mas aqui é uma possível solução, não é? Num texto que, dado uns caracteres, eu pego aqui uma string e preencho com caracteres. O que foi que eu fiz? Eu imprimi esses caracteres, né, usando aqui o %C e o %I, para a gente poder ver o que está acontecendo internamente nessas strings aqui, nesses caracteres. Se você rodar esse texto, esse caractere aqui, você vai observar como é o funcionamento interno, né? Então isso é uma boa abordagem também. Você vê o que está acontecendo internamente no compilador, né, na memória. Por isso é importante, né, que eu tenho sempre mencionado também a possibilidade de você debugar o seu código, usar ferramentas de debug. Vale a pena dar uma pesquisada sobre isso, porque você consegue parar, executar o seu código, parar em qualquer momento através dos breakpoints, que é esse vermelhinho que coloca aqui, ó. E aí você consegue ver o que está acontecendo passo a passo na execução do seu código. É a mesma coisa você ter os printf, só que aqui você roda, os printf são colocados, né, apresentados, e aí você tem que voltar e testar novamente. Aqui você pode ir executando linha a linha e vendo o que está acontecendo. É uma ferramenta muito bacana para se aprender. Normalmente está associado às ideias, né? Toda ideia normalmente dá esse suporte. No caso aqui do editor CodeBlocks, ele também, que é o que eu estou usando, ele também tem essa possibilidade. Então, você faz isso, né? Você usando esse código aqui, você vai ver o que está acontecendo internamente. E o que foi feito aqui neste caso, pessoal? A abordagem que eu segui, eu copiei, né? Vocês vão ver que cada caractere acentuado, ele tem dois outros caracteres, né? Então, o que eu fiz? Eu fiz uma cópia deste original, né, para o outro, para que eu pudesse ter um vetor mais adequado para análise, né, para poder eu fazer a busca posterior, tá? Então, posso seguir esse exemplo aqui, rodar esse exemplo e ver o que acontece. Eu vou perceber, por exemplo, que nos textos, né, no texto int, eu tenho um caractere diferente de -1, que é uma representação que foi encontrada quando tem acentuação, tá? Quando tem acentuação eu devo desconsiderar, eu estou fazendo uma cópia só dos caracteres reais para cá. E obviamente na string de busca você deve fazer a mesma coisa, o mesmo processo, fazer a conversão também, mesmo processo, e aí você vai estar só com os caracteres crus, tanto na string original quanto na string de busca, e você pode fazer o processo de busca que foi mencionado anteriormente. Então a dica é, rode esse código, entenda como está acontecendo internamente e aí você faz os ajustes na sua questão. Importante assim, essa é uma solução, uma possível solução, mas tem outras soluções também, ok? Então é isso, pessoal, até a próxima.